Muito bem, nossa saudação a todos. Estamos aqui com uma novidade, inaugurando uns podcasts, que agora vão ser semanais, se Deus quiser. E nós estamos com essa nova mídia, porque a Diocese, de fato, está precisando, que tenha na sua PASCOM, na Pastoral da Comunicação, uma interatividade maior com todos vocês. Nós estamos aqui já com essa inauguração com o Dom Milton, que vai fazer essa nossa abertura. E, Dom Milton, seja bem-vindo. Nós estamos com essa nova roupagem aqui da PASCOM e é um desejo, parece que já antigo, de que nós tivéssemos esses podcasts, que é com som e imagem, do jeito mais profissional que nós conseguirmos fazer, de modo que passa a ser um canal agora disponível para o senhor, para os padres, leigos, todas as pessoas que tenham então essas informações, formação, comentários a fazer da nossa vida de igreja. E o senhor mesmo escolheu o nome para esse podcast, Chama Viva. E nós gostaríamos, então, que o senhor fizesse essa abertura, os objetivos da PASCOM, o que o senhor espera dessa nova mídia que nós estamos aqui inaugurando dessa vez, nesse finalzinho de ano, e também o porquê desse nome, Chama Viva. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Diácono Lombardi. É uma grande alegria, uma satisfação de poder estar inaugurando esse novo canal de evangelização. A grande finalidade, o grande escopo do trabalho da PASCOM é fazer com que a vida da igreja se torne uma boa notícia. É fazer com que aquilo que a igreja, enquanto tal, vive e realiza, possa ecoar por toda parte e possa ser também portadora da boa notícia do Evangelho. Então é com grande satisfação que eu vejo inaugurar agora o podcast da Diocese de Barretos como mais um canal, um meio que nós podemos recorrer para fazer ecoar por toda parte a palavra de Jesus e também a vida da nossa Diocese. Chama Viva é uma expressão de São João da Cruz. A última obra de São João da Cruz é intitulada Chama Viva de Amor. E nesta obra, São João da Cruz destaca a ação do Espírito Santo. O protagonista desta obra é o Espírito Santo. É ele que vai realizando a transformação das pessoas, transfigurando-as e configurando-as a Jesus Cristo. E essa chama viva tem tudo a ver também com o padroeiro da Diocese. Justamente por isso. Espírito Santo. Justamente por isso. Porque o nosso patrono é o Divino Espírito Santo. É ele a chama viva que nos incendeia, que nos abrasa, que nos impulsiona. Então, esse podcast tem esse título em homenagem ao Divino Espírito Santo, inspirando-se na obra de São João da Cruz, a última das suas obras, que trata da ação do Espírito Santo na transformação das pessoas na vida da graça. Esse é o objetivo principal, então, é que esse novo canal esteja aí sempre em toda a Diocese e todas as pessoas interessadas em conhecer, em conversar, em até aprender mais sobre não só a doutrina, mas toda a caminhada de fé que a igreja precisa. Aliás, nós queremos pedir para você que ative o sininho, se inscrevendo no canal, seja no canal do Dom Milton, que ele tem um canal no YouTube, eu também tenho. Nós vamos compartilhar esses podcasts não só nas redes sociais da Diocese, mas pedimos também, é claro, que as paróquias também compartilhem, Dom Milton? Com certeza. E tudo isso seja toda semana recebendo a notificação, porque se você se inscreve no canal e ativa o sininho e põe lá o seu like, o seu gostei, tudo isso nos ajuda a dar um feedback para que esses podcasts sejam sempre úteis para a nossa caminhada. Por falar em caminhada, Dom Milton,
nós tivemos essa parada, né, da pandemia. Foi um ano muito difícil, começou em março de 2020 e foi até praticamente dezembro de 2021, quando começou uma flexibilização. Foi um período difícil para nós, né, para todo mundo, para o mundo inteiro. E é claro que nós também sentimos, né, igrejas fechadas, etc., pastorais perdendo a sua caminhada. Mas a partir desse ano, 2022, nós tivemos aí uma abertura, um reinício. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre as atividades pastorais, movimentos, a liturgia, nas paróquias em geral, que o senhor acompanhou nesse reinício, né, pós-pandemia. Quais que são as suas considerações? Em primeiro lugar, eu penso que nós não podemos ignorar o fato de que, apesar de todas as limitações, restrições que a pandemia nos impôs, nas paróquias a gente foi se dando conta da criatividade, do desejo sincero, um desejo intenso de manter aquilo que é o essencial para a vida comunitária. Inclusive houve um grande desenvolvimento na Pascom, né? Inclusive da Pascom, não é? A gente foi se dando conta de que muita gente começou a utilizar as mídias para poder fazer chegar aos seus catequizandos, aos membros dos seus grupos, aqueles que participam da vida da comunidade, fazer chegar a palavra de Deus, promovendo momentos de oração, transmitindo celebrações. Então, eu acho que apesar de todas as restrições que a pandemia nos impôs, a igreja não deixou de realizar a sua missão no espaço e no tempo que lhe era permitido. O que eu vejo agora é que há um reaquecimento, né? Evidentemente que nós perdemos agentes de pastoral importantes que foram vítimas da pandemia, catequistas, ministros, gente que era nossa, que caminhava muito próximo, né? E isso causou um grande vazio na vida das nossas comunidades. Mas nós vimos também surgir, agora vemos ressurgir a vida da igreja paulatinamente, pouco a pouco. Ela vai ressurgindo com um novo vigor, com um novo desejo de não só continuar aquilo que era feito no passado, mas o desejo de fazer novas as coisas, de fazer de maneira diferente, né? Então, por exemplo, eu tive no final de novembro encontro com os assessores, os padres assessores de movimentos pastorais, e eu senti muito forte da parte deles esse desejo de articular o seu movimento, articular a sua pastoral, para que nós possamos, de fato, recomeçar. Mas não só recomeçar no sentido de repetir, mas recomeçar de uma maneira nova. Mas de modo que 2023, eu até vou já pedir para o senhor e adiantar que no próximo podcast nós vamos falar dessas perspectivas para o novo ano, para o jubileu, né? Mas quais seriam, assim, então, os destaques que o senhor faz desse ano de 2022 que está terminando? Olha, 2021 nós tivemos aquela pesquisa para a Assembleia Eclesial da América Latina, né? E nós vimos que muitos grupos participaram daquele levantamento, né? E agora, em preparação para o sínodo que vai ocorrer no próximo ano, nós também tivemos uma participação expressiva de grupos nas nossas paróquias que se reuniram, que se encontraram, que participaram responderam ao questionário, que inclusive agora é o ponto de partida, é o nosso ver, para a realização da Assembleia Diocesana que deverá ocorrer no próximo ano. Então, eu acho que isso demonstra
a vitalidade da igreja. A diocese para e passa com a igreja. Com a igreja, uma igreja da América Latina, com a igreja do mundo, né? Atenta aos apelos que o Papa Francisco tem feito à igreja. Uma igreja que caminha junto, uma igreja sinodal, uma igreja em saída, uma igreja que procura discernir a ação do Espírito, né? E procura responder à ação do Espírito na medida da sua capacidade. Uma das ótimas iniciativas nesse pós-pandemia, né? Dessa sinodalidade que o Papa Francisco está trazendo, né? Então, Dom Milton, agora nós estamos já no fim do ano e, claro, às vésperas aí do Natal. Mas essa época do Natal, gostaria também que o senhor fizesse algumas considerações, porque o Natal, ele é uma celebração, não é do aniversário de Jesus Cristo, que Jesus é Deus, não tem princípio nem fim, ele nasce como homem, né? É isso que nós celebramos, é o mistério da encarnação. Mas tem acontecido que, por necessidade do empresariado vender, reforçar o caixa, né? E é uma oportunidade boa para eles também movimentar a economia, mas isso pode influenciar negativamente, não seria o ideal, mas acontece, né, de que nós cristãos tenhamos assim um Natal de uma certa forma paganizado, não é? Com certeza, não é? Eu vejo que celebrar o Natal é mais do que troca de presentes, é mais do que votos que a gente compartilha. Celebrar o Natal é a gente ter a capacidade de acolher o Deus menino, acolher o Filho de Deus nos nossos corações, deixar com que ele de fato venha viver em nós, venha renascer em nós. Então, mas esse espírito, digamos, que eu citei assim meio paganizado, é porque os consumidores partem para, às vezes, hábitos que não são tão cristãos, né? Isso acontece. Inclusive nas Sagradas Escrituras, lá no Romanos, Gálatas, etc., se condena as glutonarias, né? Exageros, né? na bebida. A gente lamenta o fato de que o Natal se tornou a festa do consumo, né? Então é preciso consumir, né? E isso é um equívoco. A gente deveria celebrar o Natal com uma certa sobriedade, né? A alegria deveria ser mais interior, né? Uma alegria no coração, a ser vivida no convívio familiar, com aqueles que estão mais próximos de nós. Infelizmente, o consumo acaba prevalecendo. Então, nós vemos pessoas que agora, nesse período, se endividam, vão ter que pagar uma dívida o ano todo, né? A gente vê nesse período pessoas que se excedem na comida, na bebida, e nós vivemos num tempo onde a fome, né, é uma realidade que assola o nosso mundo, né? O Natal deveria despertar em nós, embora não deixe de haver iniciativas nesse sentido, mas despertar em nós um senso de solidariedade, né? De a gente perceber, olha, quantos estão naquela condição do menino que não encontrou lugar na hospedaria, que nasceu numa gruta, no coxo de animais, não é? Então o Natal deveria despertar em nós uma maior sensibilidade para com aqueles que sofrem, daqueles que estão na condição do menino Jesus, né? E a família comunitária, nas diversas paróquias, o senhor poderia então até aproveitar essa oportunidade aqui, Dom Milton, para nos mostrar como que deve ser uma celebração do Natal nas igrejas, nas capelas, nas comunidades e nas igrejas domésticas. Como que tem que ser a celebração, com foco talvez na liturgia, né, que é principal. Bem, o ápice da celebração do Natal é com certeza a liturgia, né? E a liturgia é celebrada com sobriedade, com alegria, com júbilo, mas uma liturgia que também não se deixe invadir pelo mundanismo espiritual, né, nas aparências, mas que de fato leve as pessoas ao encontro com o Senhor.
O Papa Francisco, já alguns anos atrás, publicou uma carta falando da importância das famílias terem nas suas casas o presépio, né? Isso está perdendo. Nós vemos que muitas famílias perderam esse hábito de preparar, de montar o presépio, né? Então o presépio é um sinal desse espírito verdadeiro, o espírito natalino verdadeiro que deve invadir os nossos lares, né? E evidentemente que celebrar o Natal em casa é celebrar, é a família se reunir ao redor do presépio, rezar junto do presépio. Muitas famílias têm realizado a novena do Natal, que é uma iniciativa maravilhosa, importante, e que deve culminar uma celebração do Natal, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que Natal não é aniversário do menino Jesus, não é? Natal não é aniversário dele, é a celebração. O que significa celebrar? É tornar célebre, é tornar importante, é dar destaque. Ou melhor, é reviver. No Natal nós revivemos, atualizamos o mistério. É mais do que cantar parabéns a você, não é? Então, que nós pudéssemos, ao redor do presépio, na alegria desse acontecimento, mas também com certa sobriedade, vivermos o Natal no convívio, na intimidade do lar, no encontro da família, permitindo que Cristo estreite os laços de amizade entre nós, de comunhão entre nós, e Ele, ao mesmo tempo, possa renascer nos nossos corações. Então, Dom Milton, no próximo podcast, nós vamos então, e vai ser a semana que vem, mas nós já vamos falar sobre isso. Nós vamos falar de perspectivas para 2023. Então, ao ensejo desse Natal, né, fiquem aí à vontade para dirigir uma mensagem a todos. Né, eu quero desejar a vocês um Natal repleto de alegria, mas uma alegria que nasce de dentro, uma alegria que nasce do coração. Eu quero desejar a você um Natal cheio de paz. Nós vivemos num tempo de extrema violência. Nós convivemos no mundo hoje a tantos focos de guerra, guerras cruéis, como aquela que vive o povo ucraniano. Nesse período onde a temperatura é extremamente gelada, né? Um povo que está clamando por socorro, né? Então, que nós pudéssemos comprometer-nos por um Natal de paz, rezarmos pela paz, pedirmos a Deus que o nascimento do seu Filho desperte no nosso coração o desejo e o compromisso de construir um mundo de paz. Então, aí, meu irmão, minha irmã, esses nossos podcasts que se iniciam a partir de agora e pretendendo ser pontuais, semanalmente, nós repetimos. Fique atento. Para que você fique atento de quando eles são publicados, é só se inscrever nos nossos canais da Diocese, no canal do Dom Milton, no meu canal também, e ative o sininho, porque assim que a gente publicar o podcast, você vai receber uma notificação. E ali você compartilha, né, os assuntos que vão ser tratados a partir de agora. Temos certeza de que sempre vão ser úteis, né, para a nossa caminhada de fé. Né, Dom Milton? Amém. Isso mesmo. Estamos aí. Esteja conosco. Participe, acompanhe e divulgue o podcast da nossa Diocese. E dessa vez nós ficamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Uma saudação a todos. Obrigado.